Então, o efeito estufa já é estudado pela gente há algum tempo, né? Então, a gente já meio que conhece o efeito estufa, mas vale a pena relembrar algumas informações acerca dele. Então, o efeito estufa, como eu já vinha dizendo para vocês, ele é um efeito natural, certo? É um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta e que é extremamente importante e essencial para o desenvolvimento e a manutenção de vida no nosso planeta, né? Então, para que se desenvolva a vida na Terra, é necessário que exista esse fenômeno natural que é o efeito estufa. Pois bem, o efeito estufa é que é responsável por manter a temperatura do nosso planeta mais ou menos constante, certo? Então, portanto, ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja uma grande diferença de temperatura, que é a amplitude térmica, né? Então, mantém, certo? Baixa essa amplitude térmica do nosso planeta, não tem uma grande variação de temperatura, o que possibilita o desenvolvimento dos seres vivos aqui na Terra, certo? Ele recebe esse nome, né, de efeito estufa, porque o funcionamento desse fenômeno natural da Terra é semelhante ao que ocorre nas estufas para plantas. Por isso que recebe o nome de efeito estufa, certo? Porque o funcionamento é semelhante ao funcionamento de uma estufa para plantas. Então, para quem não sabe o que é uma estufa para plantas é um ambiente que é projetado, geralmente com material transparente, geralmente é vidro, certo? Então, é projetado com paredes transparentes, geralmente de vidro, onde dentro são cultivadas plantas. Geralmente, essas estufas são utilizadas em locais muito frios, né? Então, que as temperaturas são baixas. Como as temperaturas são baixas, essas temperaturas muito baixas pode não permitir o desenvolvimento de alguns tipos de plantas. Então, para que essas plantas se desenvolvam, é necessário que elas estejam num ambiente onde a temperatura é mais elevada. Por isso, a construção dessas estufas. Então, basicamente, uma estufa é um local construído pelo homem para se cultivar plantas onde a temperatura é um pouco mais elevada do que a temperatura ambiental, certo? Então tá aqui, ó. As estufas para plantas são construídas geralmente em locais frios para manter uma temperatura mais elevada dentro dela, para que ocorra o desenvolvimento das plantas. Então aqui é como se fosse uma casinha, né? Feita com paredes de vidro, certo? Onde são cultivadas plantas no interior dela. Por que que lá dentro a temperatura é mais elevada, tia? Bom, isso ocorre porque a energia, o calor vindo do sol, ela vai conseguir atravessar as paredes transparentes de vidro. Aqui dentro vai aquecer as plantas, vai aquecer o solo, certo? E após essas plantas e o solo absorver essa energia, naturalmente as plantas, o solo, os animais, enfim, eles irradiam esse calor de volta para o espaço. Então, o calor do sol vem, bate nas plantas e seria irradiado de volta para a atmosfera. O que é que vai acontecer na estufa? Esse calor que seria irradiado de volta, ao tocar nas paredes de vidro, esse calor ele não consegue ir embora, ele não consegue se dissipar, certo? E aí ele fica retido dentro da estufa, porque ele fica aprisionado pelos vidros que compõem a estufa dentro da estufa, certo? O que torna a temperatura lá dentro maior, mais elevada. Então tá aí, ó, o vidro da estufa ele permite a passagem da energia solar, mas não permite a saída do calor. Então vem a luz solar,
essa luz solar é transformada em calor pelas plantas, pelo solo, e esse calor ele não consegue atravessar o vidro e fica aprisionado dentro da estufa, tornando a temperatura lá dentro mais elevada. Então tá aí, ó, a energia solar aquece o interior da estufa e o calor fica aprisionado, certo? Pois bem, semelhante ao vidro que compõe a estufa, funcionam os gases do chamado efeito estufa. Os gases do efeito estufa vão funcionar como esse vidro que compõe a estufa. Vão manter, portanto, o calor advindo da luz solar aprisionado próximo da superfície do nosso planeta. Então, basicamente, é por isso que o efeito estufa, né, recebe esse nome, porque os gases do efeito estufa vão funcionar semelhante ao vidro de uma estufa, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Como é que funciona o efeito estufa, portanto, né? Então, o Sol emite o calor para a Terra, parte desse calor vai ser absorvido pela água dos mares, dos rios, dos lagos, pelos seres vivos, pelas plantas de uma forma geral. E parte desse calor vai ser devolvido para o espaço, certo? O que vai acontecer? Parte dessa radiação solar irradiada pela superfície da nosso planeta, ela vai ficar retida na atmosfera, certo? Devido aos gases do chamado efeito estufa, que estão presentes na atmosfera. Então, parte dessa radiação solar que vai ser irradiada, portanto, vai ficar retido no nosso planeta, impedindo que esse calor seja devolvido totalmente para o espaço. Então, parte vai ficar retido e vai continuar aquecendo o nosso planeta. Dessa forma, né, a gente vai manter a temperatura do planeta mais ou menos constante, evitando grandes variações de temperatura, que é o que a gente chama de amplitude térmica, certo? Esse efeito estufa, como eu já disse, é um efeito natural e essencial para o desenvolvimento e a manutenção de vida no nosso planeta. Então, ele é necessário, ele é benéfico, ele é bom para o nosso planeta. O problema está na intensificação, no aumento desse efeito estufa, né? O aumento do efeito estufa é o que nós chamamos, né, de aquecimento global. Então, o efeito estufa é bom, benéfico, necessário para o desenvolvimento de vida na Terra. Já o aumento, a intensificação desse efeito estufa é que gera um problema chamado de aquecimento global, certo? Então, como eu disse para vocês, os gases do chamado efeito estufa, eles funcionam como vidro da estufa, né? Ou você pode relacionar também esses gases como se fosse um isolante térmico. Ele impede que o calor vá embora, certo? Então tá aqui, ó, radiação solar atravessa a atmosfera, que é esse raiozinho aqui. Parte dele vai ser refletido de volta para o espaço, vai embora, e parte desses raios que vão adentrar a nossa atmosfera vão ficar retidos aqui dentro, que é esse em vermelho, devido aos gases do efeito estufa, certo? Devido aos gases que formam a atmosfera, certo? Então, tá aí, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo-a. Parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço pelas nuvens e pela superfície terrestre. E parte da radiação infravermelha, que é o calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e é absorvida pela camada de gases do efeito estufa, que envolve o nosso planeta, certo? O efeito disso é o aquecimento da superfície terrestre, a manutenção de uma temperatura mais ou menos constante e das condições ideais para o desenvolvimento de vida no nosso planeta. Para a gente entender melhor como que funciona o efeito estufa, basta você lembrar dessa situação. Imagina quando você vai, por exemplo, com a sua família fazer compras no centro da cidade. Vocês vão de carro, deixam o carro estacionado, exposto ao sol, e vão lá perambular,
entra nas lojas, lá no centro da cidade. Enquanto isso, o carro está lá parado no sol quente, certo? Depois de algumas horas, vocês retornam para o carro. O que você percebe assim que entra no carro? Né? O que você sente? Ah, tia, tá muito quente lá dentro. Tá um calor maior do que do lado de fora do carro. Pois bem, é isso que acontece no nosso planeta devido ao efeito estufa. É como se esse carro fosse os gases de efeito estufa, né, que formam uma camada ao redor do nosso planeta que faz com que dentro dele fique mais quente, né? A temperatura seja mais elevada. Então, ó, tá aqui, ó. Para exemplificar melhor, imagine um carro estacionado em um dia bastante ensolarado, com sol bem forte. Os raios solares atravessam os vidros e aquecem o interior do veículo. O calor, ele tende a ser devolvido para fora do carro, saindo pelo vidro. Contudo, né, ele encontra dificuldades para atravessar de volta através desse vidro. Então, parte do calor vai ficar retido no interior do carro, mantendo o carro mais quente do que do lado de fora. Fazendo aí essa analogia, os gases do efeito estufa presentes na nossa atmosfera funcionam como esse vidro do carro, que permite a entrada do calor do sol, mas dificulta a sua saída, né? Esse calor ir embora e ser dissipado no espaço. Isso é o efeito estufa, certo? Então, como eu disse para vocês, existem alguns gases chamados de gases do efeito estufa que são responsáveis por esse fenômeno. Então, pessoal, continuando nossa aula sobre efeito estufa e o aquecimento global, agora nós vamos conhecer os gases do chamado efeito estufa. Nós já comparamos esses gases com o vidro de uma estufa ou o vidro daquele carro parado lá no sol. Também já comparamos esses gases com um isolante térmico ou pode também ser comparado com um cobertor, né, que mantém retido o calor irradiado pelo nosso planeta. Então, existem alguns gases que são mais importantes para o efeito estufa e a gente vai conversar um pouco aqui sobre eles. O primeiro deles é o vapor de água. Diferente dos demais gases do efeito estufa, o vapor de água ele não está tão relacionado à poluição do ar como os demais, mas ele também é um importante componente, né, para o efeito estufa. Temos aqui o vapor de água, ele é encontrado em suspensão na atmosfera, o que dá origem à umidade do ar, certo? Está bastante presente na nossa atmosfera e é responsável por mais da metade do efeito estufa. Isso porque ele capta o calor irradiado pela superfície terrestre, distribuindo esse calor em todas as direções e aquecendo a superfície da Terra, certo? Então, ele é o único dentre os demais que não está tão relacionado assim com a poluição, certo? Então, o próximo gás do efeito estufa é o monóxido de carbono, cujo símbolo é CO, certo? Ele é um gás incolor, inflamável, inodoro e extremamente tóxico. Então, ele não tem cheiro e não tem cor, mas é extremamente tóxico para os seres vivos, certo? Ele é produzido especialmente pela queima de combustíveis fósseis que são ricos em carbono, como carvão mineral ou como os derivados de petróleo, a gasolina, o óleo diesel, etc. Certo? O próximo gás do efeito estufa é o dióxido de carbono. A única diferença daqui para cá, como vocês podem ver, é que tem dois O, né? Que é 2 oxigênios. Então, o monóxido de carbono é o CO e o dióxido de carbono é o CO2, que é chamado também de gás carbônico. Então, o dióxido de carbono é o mesmo gás carbônico. Dentre todos os gases do efeito estufa, o que tem maior importância para o efeito estufa é justamente esse gás, o gás carbônico, porque ele é o que está mais abundante na nossa atmosfera, então é o que está mais presente na nossa
atmosfera, dentre todos os gases do efeito estufa, certo? Ele é principalmente produzido a partir da queima de combustíveis fósseis, como utilizados em veículos, certo? Além disso, da queima de carvão mineral, principalmente nas indústrias, da queima das florestas, e houve um aumento dessa quantidade de gás carbônico na atmosfera, principalmente depois da chamada Revolução Industrial, né? Então, a concentração de gás carbônico na nossa atmosfera após o processo de Revolução Industrial aumentou cerca de 35%. Então, veja como está realmente muito relacionado às atividades humanas, principalmente às atividades industriais, certo? E lembrando, ele é o gás mais importante do efeito estufa, porque é o mais abundante na nossa atmosfera. E também é um dos que mais a gente, vamos dizer assim, é o que é mais fácil da gente controlar, baseado nas nossas atividades desenvolvidas na indústria, na utilização de veículos e etc. Então, o próximo gás, na verdade é um conjunto de gases, são chamados CFCs, os clorofluorcarbonos. Então, são um conjunto de gases que tem em sua composição 3 elementos químicos diferentes, o carbono, o cloro e o flúor. Está principalmente presente nos aerosóis, tipo aqueles sprays aerosóis, e em sistemas de refrigeração, de ar-condicionado e de refrigeradores, geladeiras, certo? Então, também é um gás do efeito estufa. O próximo gás são os chamados óxidos de nitrogênio, também é um conjunto de gases. Dentre os óxidos de nitrogênio mais importantes para o efeito estufa está o chamado óxido nitroso, certo? Esses gases eles são usados em motores de combustão interna, em fornos, em estufas, em caldeiras, incineradores, lá na indústria química e na indústria de explosivos, certo? Então, como eu disse para vocês, o mais importante dentre eles é o óxido nitroso, que ele pode ser emitido para a atmosfera através de bactérias no solo ou nos oceanos. Além disso, também está muito presente nas atividades agrícolas, como no uso de fertilizantes nitrogenados, certo? Ele colabora cerca de 298 vezes mais para o efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono, certo? Então, ele contribui para esse efeito estufa, o aumento da temperatura cerca de 298 vezes mais do que o dióxido de carbono. A tia Marcela disse que o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, era o mais importante? porque é o que é mais abundante. Então, o óxido nitroso é muito perigoso, mas ele vamos dizer assim, a quantidade em que ele é produzido é bem menor do que se comparado ao gás carbônico, certo? Próximo gás do efeito estufa é o dióxido de enxofre, cujo símbolo é o SO2. É um gás denso, incolor, não inflamável, altamente tóxico, formado por oxigênio e enxofre. É utilizado principalmente na indústria, na produção de uma substância chamada ácido sulfúrico e também é expelido pelos vulcões, então de forma natural. Nós temos também o metano, também é um gás incolor, inodoro e tóxico, certo? Ele tanto é expelido pelos animais ruminantes, certo? Então, os herbívoros ruminantes, como o porco, gado, ovelha e etc., como a partir da decomposição do lixo orgânico, na extração de combustíveis e etc., certo? É o segundo gás que mais contribui para o efeito estufa, atrás apenas do gás carbônico, certo? Ele aumenta a temperatura, né? É mais importante, vamos dizer assim, influencia mais na temperatura do que o próprio gás carbônico. Ele está dizendo assim, com poder 21 vezes maior do que o gás carbônico,
certo? Aproximadamente 60% da emissão de metano provém de ações humanas, principalmente relacionadas à decomposição do lixo, né? Nos aterros sanitários e nos lixões. Pois bem, então esses são os chamados gases do efeito estufa que nós acabamos de conhecer. Temos, portanto, o vapor d'água, o monóxido de carbono, o gás carbônico, os CFCs, os óxidos de nitrogênio, o dióxido de enxofre e o metano. Esses são os principais gases do efeito estufa. O que seria esse aquecimento global? O aquecimento global corresponde, portanto, ao aumento da temperatura do nosso planeta, causado pelo acúmulo de gases que são poluentes na nossa atmosfera. Como a gente já viu, o efeito estufa é um efeito natural e necessário para o desenvolvimento de vida do planeta. O problema está quando esse efeito estufa é intensificado pelo aumento da emissão de gases poluentes, dos gases do efeito estufa, certo? Então, a emissão desses gases poluentes, principalmente dos gases do efeito estufa, vão intensificar esse fenômeno natural, que é o efeito estufa, fazendo com que o calor do Sol fique retido a maior parte na nossa atmosfera, gerando um aumento da temperatura, que ocasiona o aquecimento global. Importante sempre frisar que esse efeito estufa é intensificado principalmente pelas atividades humanas. Então, quais são, portanto, as causas do aquecimento global? Nós já sabemos que as principais causas, aliás, a causa da intensificação desse efeito estufa e do aquecimento global são principalmente as atividades humanas. Mas que atividades humanas seriam essas mais especificamente? Nós temos aqui o desmatamento, além disso, as queimadas de grandes florestas, principalmente, a queima de combustíveis fósseis nos automóveis e nas indústrias, então as atividades industriais, e também a agropecuária. Então, todas essas atividades humanas contribuem de alguma forma para a intensificação do efeito estufa e para o aquecimento global. E quais seriam as consequências desse aquecimento global? Então, nós já sabemos as suas causas e agora vamos conhecer as suas consequências. Primeira coisa é o derretimento das calotas polares. Então, nos dois polos do nosso planeta existem grandes coleções de água na forma de blocos enormes de gelo, que são as chamadas calotas polares. Então, o aumento significativo da temperatura do nosso planeta, em primeira instância, vai causar o derretimento dessas calotas polares, desses grandes blocos de gelo. Como eles estavam lá na forma de gelo, ao passo em que ocorre o derretimento dessas calotas polares, aumenta o nível do mar. E esse aumento do nível do mar pode gerar inundação de algumas regiões, principalmente de cidades litorâneas. Essas regiões sendo inundadas vão ocasionar a migração de populações. Então, pessoas que moravam nessas regiões que foram inundadas vão ter que sair desses lugares, vão ter que migrar dessas regiões. Também ocasiona uma maior frequência na ocorrência de desastres naturais, como tempestades, enchentes, furacões e secas. Tia, secas? Porque essa mudança, esse aumento na temperatura, global vai aumentar a temperatura de todos os lugares do nosso planeta. Então, aquelas regiões que já eram quentes vão se tornar ainda mais quentes. Então, as secas vão ser mais duradouras, por exemplo. Então, além disso, também vai alterar a produção de alimentos, pode causar desertificação de algumas áreas naturais, gerando também a escassez de água
em algumas regiões, o que pode ocasionar riscos de conflitos entre populações, principalmente devido à escassez de água e de alimentos. Também pode ocasionar problemas de saúde para nós, seres humanos, devido à alta temperatura, bem como modifica a fauna e a flora de todo o planeta e pode ocasionar a extinção de espécies, principalmente espécies marinhas, devido ao aumento da temperatura dos oceanos, onde vivem espécies que são extremamente sensíveis a variações de temperaturas, como são o caso dos corais, que são a base de muitos habitats para diversas espécies de seres vivos, certo? Então, ocasionando graves problemas para vários ecossistemas do nosso planeta. Então, vejam quanta coisa pode causar, pode ter como consequência desse aquecimento global, que é um problema extremamente grave, extremamente sério. Pois bem, aqui só para ficar bem colocado a diferença entre o efeito estufa e o aquecimento global, Geralmente é bem comum, essa confusão entre esses dois termos, que a gente acha que são a mesma coisa, mas que na verdade não são, mas estão muito relacionados entre si. Então, o efeito estufa é aquele fenômeno natural, essencial para o desenvolvimento de vida na Terra, garante que a temperatura do planeta seja amena, certo? Já o aquecimento global é um aumento da temperatura do planeta, das águas dos oceanos também, resultado da intensificação ou do aumento do efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, bom, benéfico para o planeta. Aquecimento global, intensificação do efeito estufa, maléfico, a temperatura se torna elevada demais. A temperatura do planeta se torna elevada demais. Então, resumidamente, o efeito estufa é um processo natural que é intensificado pelas atividades humanas e que ocasiona o aquecimento global. Então, efeito estufa, fenômeno natural, intensificado pela ação humana, ocasiona o aquecimento global. Que fique bem clara essa diferença. E como podemos evitar o aquecimento global? Então, vários acordos já foram tentados entre diversos países para diminuir a emissão dos chamados gases do efeito estufa, através de eventos, como o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, que nós vamos ver, vamos estudar um pouco melhor, vamos entender como foi, principalmente a questão do Protocolo de Kyoto, certo? Mas uma das formas de você evitar o aquecimento global é utilizando fontes alternativas de energia que sejam renováveis, como, por exemplo, a substituição de queima de combustíveis fósseis, em termoelétricas, por energia eólica. Então, você utilizar uma fonte alternativa de energia que seja renovável. Isso é uma forma da gente evitar o aquecimento global. Bom, e nas nossas ações cotidianas, o que a gente pode fazer? Existem várias ações que nós podemos tomar. Realizar pequenos trajetos a pé ou a bicicleta, em vez de ir de moto ou de carro. Dar preferência ao transporte coletivo, ônibus coletivo, ao invés de utilizar o seu carro ou a moto para ir para um determinado lugar. Diminuir a produção de lixo. Utilizar produtos recicláveis ou biodegradáveis. Realizar coleta seletiva, isso tudo está relacionado à diminuição da produção de lixo, e fazer compostagem de material orgânico, também relacionado à diminuição da produção de lixo, economizar energia elétrica e reduzir o consumo de carne bovina e suína, certo? Então, todas essas atitudes nós podemos tomar no nosso dia a dia para evitar o aquecimento global. Até a próxima videoaula.